vida aí na cerimônia ali do Oscar, né? Pagando por eles eventualmente se referem eventualmente a uma pessoa, mas depois se referem a outra, né? Na verdade é uma grupalidade de pessoas que me atacaram e tudo mais. Ele dizendo, não, porque a pessoa eventualmente decidiu não se curvar. Bom, primeiro que não pode, ninguém deveria se curvar a mim. Segundo que se foi eventualmente um ataque contra a minha pessoa nessa situação da cerimônia do Oscar, do diretor lá do filme brasileiro que ganhou o Oscar, aí pega, ele fala, a pessoa não decidiu se curvar, não decidiu se curvar, pô, ninguém é pra se curvar. Primeira coisa. Segundo, não, mas aí que tá, não se curvaram a mim cometendo uma injustiça. Não se curvaram a mim no momento que eventualmente atacaram, e eventualmente não, e havia dúvida específica sobre a questão, inclusive numa faceta que eu vou explicar que eu tinha esquecido. Não é só se eventualmente o Novo Testamento sugeria um limite de confiança diferente. Não. A questão é se eu poderia falar dos mandamentos forçando a fé ao invés da fé do outro, portanto eu não dava. Eu não sabia se eu tinha eventualmente o direito, eu não tinha resolvido essa dúvida ainda em relação à questão de ter o direito de falar contra a fé da outra pessoa. E fazer isso na igreja mais ainda, e seria pior, justamente, qualificaria a questão porque eu estaria impondo, no caso a minha fé, na religião, no local da religião dos outros. O que é pior do que simplesmente impor a minha religião face aos outros. Não, é pior do que isso, é impor a minha religião no local em que as pessoas professam uma outra fé. Então, não era só a questão de, poxa, eu estou matando as pessoas espiritualmente porque estou fazendo elas possuírem um limite de confiança diferente, a menor, porque os 10 mandamentos usam um outro limite de confiança menor do que o sugerido pelo Novo Testamento. Não, não é só isso. A questão é, eu posso impor a minha fé diante dos outros, ou para os outros, quer dizer. Uh, inclusive essas duas questões, na verdade, eram as mais importantes, entre outros versos que depois justificariam ou que explicariam essa questão. Né? Mas, independente, como assim? Se no ataque em 2022, eventualmente eu tinha domínio do fato e havia dúvida ainda. Como assim? Então, não vamos nos curvar. Não, mas peraí, ele estava em dúvida. O tema estava aberto. Não tem muito sentido. Em relação à questão não, porque não vamos aqui, não sei o que, sofrimento, mas eu não estou competindo para verificar quem sofre mais. Né? Aliás, inclusive, eu nem posso fazer isso. Isso aqui não. Se nós pegarmos a questão de igreja, não é o melhor para a igreja. Mas nem só pela questão da igreja, pela própria questão bíblica. Né? Se você usar a questão do contrato, que nem sei se vale mais aquele contrato, mas a questão do contrato não faz sentido, justamente porque não seria bom competir para verificar quem aguenta mais sofrimento. Não é a questão. Não é isso. No meu caso, em relação àquela questão que eles estão falando em relação sobre a questão do sofrimento e pesquisa, né, que a questão não era o sofrimento, aí que tá. Nessa de, porque finalmente decidimos não nos curvar. Não, mas eu não estava com medo do sofrimento da repreensão que já tinha acontecido e eu não concordei com a repreensão porque eu já tinha respondido essa mesma repreensão. Eu já tinha dito porque ela estava errada, né? Por dois motivos. Primeiro, deixou as pessoas presas. É como se talvez deixar a pessoa presa seria justamente falar os momentos. Eu falo os momentos aí que prenderia a pessoa e não deixar ela livre e optar por qualquer religião que ela desejaria. Elas teriam liberdade. Não, o contrário. Né? Ou pelo menos isso é um questionamento válido. Então está errado o que eles eventualmente fizeram. E além do que, não teria como deixar preso, porque justamente haveria um risco e as pessoas realmente poderiam sair lesadas justamente da questão do conflito argumentativo, que inclusive estava sendo abordado se eventualmente eu deveria colocar as pessoas em risco ou não. Ele falando da questão da liberdade. Não, mas por que eu vou colocar. Por que eu vou eventualmente buscar a liberdade das pessoas se eventualmente elas podem se escandalizar com a questão dos mandamentos ou com a questão de ataques recebidos? Né? Seja das próprias pessoas que se escandalizariam ou da igreja que não concordaria com a argumentação. Tinha que contabilizar tudo isso. Né? Então, é isso, não vejo essa questão. Peraí, mas tinha dúvida. Foi e aí tá, se conta até 2022. Né? Até 2022 houve ataque. Em relação à questão porque eu não quis pesquisar biblicamente sobre o tema, porque não é que aí que tá, também não é só a questão dela que tem medo de sofrimento. Sim, mas não só isso. Eu não concordava com o sofrimento pelo meu comportamento. Eu não acho que é justo a qualquer entidade espiritual ou qualquer outra pessoa vir aqui eventualmente tentar aplicar essa falta de mansidão quando eu não faço isso. Quando eu não faço isso.
Enquanto eu não faço isso, né? No geral. Uh, e na questão, eu não quis fazer a pesquisa específica sobre isso, justamente não só porque eventualmente me causaria sofrimento, eu não quis fazer a pesquisa porque eu acho errado eventualmente não me trazer os argumentos necessários e importantes à questão sem fazer a pesquisa bíblica, porque então tudo eu vou ter que ir para a Bíblia o tempo inteiro, apenas porque eventualmente uma pessoa fez um comentário infeliz e não inteligente, quer dizer, eu não posso simplesmente fazer isso, ou porque a Bíblia também trouxe argumentos junto com a questão ah, de acusações contra mim, porque a própria Bíblia traria argumentos também não aplicáveis à espécie. Então, quer dizer, essa é a questão. Eu não concordo com isso. Então não adianta simplesmente dizer assim, não, como se não fosse mais profundo. Não, porque ele não gosta de sofrimento. Não, tudo bem, realmente eu não gosto de sofrimento, principalmente injusto. Se fosse justo até. Só que aí que tá, tem muita coisa que não é justa, seja em bíblica, seja em relação ao comentário dos demais, que não analisaram a questão se havia dúvida antes, porque não perguntaram. E esse é o grande erro que no final cometeram. Não concordo. Como o marco era até 2022 prevalece, como vocês mesmos consideram que ali, justamente vocês mesmos consideram que ali vocês tiveram algum tipo de marco, alguma coisa, porque eu entendo justamente que houve uma força talvez ali um pouco maior para fazer o comentário, só que não bate, porque mesmo isso, em isso tendo ocorrido, até aquele momento havia dúvida. Depois, eventualmente, eu esqueci de quais eram os elementos que geravam, que fundamentavam a dúvida. Isso é um outro problema, isso é uma outra questão, isso já é uma reabertura de questão. Não é até aquele momento. Tanto que ficou um hiato sem se trabalhar com esse tema. Talvez por isso mesmo que eu esqueci. Eu nem pensava muito na questão da dúvida. Ou pelo menos nos seus fundamentos. Então, até chegar lá, foram alguns meses. Né? Então, por isso mesmo também eu não pensava muito na questão. Ou seja, até o momento do ataque, se parou de pensar a questão, eu nem fui muito criticado em relação a ela depois disso. Ficou-se meses sem falar sobre isso. Aí eu acabei esquecendo da questão. E aí a questão era outra, um pouco fechado, porque eu tinha reaberto a questão que não era trabalhada até então, né, em 2022. Na verdade, ela nunca tinha sido trabalhada, ela tinha sido trabalhada por mim. Eu reabri depois, né? Passados alguns meses, que eu já tinha esquecido de quais eram os fundamentos, eu reabri a questão depois. Então fica esse complemento no canal. Não é muito. Embora vamos verificar essa questão aí de. O pessoal fica falando de arrependimento, não. Havia condicionante, hein? Havia condicionante, não foi simplesmente um arrependimento do nada. Não, se for desse jeito, se justamente, aí tá, se não havia elementos de dúvida, né, se eventualmente havia certeza de que, né, e outra, não podia eventualmente esperar para aguardar a informação, porque eu não aceitava, eu também não aceitava o próprio conceito. Justamente, eu não poderia aguentar para esperar a informação, porque pode ser que não houvesse realmente elemento para dúvida. Então eu não estaria dúvida, eu estaria errado. Então, justamente, eu só não concordei em pesquisar, poxa, porque eu vou ser criticado e ainda pesquisar de novo. Só porque eu recebo alguma acusação agora, todos os temas eu vou ter que necessariamente lançar para a Bíblia. Então, vou ter que o tempo inteiro pesquisar. Fica complicado. E vai.